Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 16 de março, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 4 ao capítulo 7, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar, da opressão exercida pelos filisteus, né? Nessa época, na época onde Samuel crescia debaixo da graça do Senhor, né? Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus acamparam em África. Disputaram-se e dispuseram os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus, para que venha por meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos? Mandou, pois, o povo trazer a Siló a arca do Senhor, entronizando entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Hófni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança do Senhor. E aí sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grande brado e ressoou sobre toda a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios e com toda sorte de praga no deserto. Quanto tempo se passaram desde que Deus feriu ao Egito? Mesmo assim, as notícias ainda eram vivas de quão poderoso era o Deus de Israel. E aí, eles disseram para eles mesmos: sede fortes, filisteus, portai-vos varonilmente, para que não vos venha a ser escravo dos hebreus. Como eles serviram a vós outros, portai-vos varonilmente a peleja. Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda, e foi grande a derrota, pois foram mortos em Israel 30.000 homens a pé. Você já viu a quantidade de mortos na primeira batalha, agora nessa segunda batalha. E nessa última batalha, o que eles fizeram? Tomaram a arca de Deus, e mataram os dois filhos de Eli, Hófni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, da guerra. No mesmo dia chegou a Siló, trazendo rasgado as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou a Eli, ele estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar os homens na cidade e de dar boas-vindas, toda a cidade rompeu-se em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu a notícia a Eli. Ora, era Eli da idade de 98 anos.
e os seus olhos tinham sido cegados e já não podia ver. Disse o homem a Eli: Eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe: Que sucedeu, meu filho? Então respondeu que trazia novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticídio entre o povo. Também os teus 2 filhos, Hófni e Finéias, foram mortos e a arca do Senhor foi tomada. Ao fazer menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe o pescoço e morreu, porque já era muito velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo esta nova de que a arca de Deus tinha sido tomada e que o seu sogro, seu marido, morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam no parto: Não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada por causa do seu sogro e por causa do seu marido. E falou mais: Foi-se a glória do Senhor, pois foi tomado a arca de Deus. Quanta tragédia, não é? Isso. E a arca de Deus, ela vai ser colocada pelos filisteus lá no templo do deus Dagom. Era o deus dos filisteus. Então, nós vamos ver esse relato no capítulo 5. Levantou-se, porém, de madrugada os de Asdote no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram-no e colocaram de pé no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído, de bruços diante da arca de Deus. A cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar dele e ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entraram no seu templo não lhe pisaram o limiar até os dias de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente Asdote e os assolou e os feriu de tumor, tanto em Asdote como em todo o seu território. Então começou-se a espalhar o terror. Além de Dagom ter sido encontrado, né? A primeira vez caído, levantaram ele, a segunda vez com cabeça e pulsos cortados. Além disso, toda a população foi acometida de tumores, grandes feridas, né? E começou-se a espalhar o terror. Então vieram mensageiros da congregação a todos os príncipes dos filisteus e disseram: Devolvei a arca de Deus a Israel e torne ela para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade e a mão de Deus castigara duramente aquele povo. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores e o clamor da cidade subiu até o céu. Capítulo 6, os filisteus querem se ver livres da arca. Eles querem devolver a arca. Olha só, 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes, adivinhadores e disseram: O que faremos da arca do Senhor? Faze-nos saber como nós podemos devolvê-la ao seu lugar.
Responderam ele: quando enviardes a arca do Senhor de Israel, não as envie vazia, porém enviá-las-ei ao seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curado e sabereis porque a sua mão se não tira de vós, né? Então, nós vamos ver que eles dizem, né? Fazei uma imitação dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e dos vossos deuses e da vossa terra. Então eles querem devolver, mas já sabem, não podem devolver a arca de mãos vazias. Providencia ofertas de ouro, né? Oferta essas que deveriam ser enviados junto com a arca. E aí nós vamos ver que assim fizeram aqueles homens, tomaram 2 vacas como cria e as ataram ao carro e aos seus bezerros, encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com a imitação dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e andando e berrando seguiam sempre por este mesmo caminho. Olha que cenário, não é? As vacas souberam o caminho por onde deveriam ir e iam, ao meu ver, caminhando, berrando, ou seja, cantando e dando louvores ao Senhor, né? E aí nós vamos ver que o texto fala que essas vacas não se desviaram nem para a direita, nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus iam logo atrás delas, até o território de Bet-Semes, né? E aí nós vamos ver que os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e as puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram um holocausto e imolaram um sacrifício ao Senhor. Vieram os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrom no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa. Asdote por Gaza outro, Asquedom outro, por Gate outro e por Ecrom outro, né? E aí também os ratos de ouro, né? Tudo simbolismo daquilo que estava afetando eles, vindo sobre eles. Eles fizeram objetos de ouro para oferecer ao Senhor, né? E aí nós vamos ver que a arca vai chegar a Kiriat Jearim. Versículo 19 diz: feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio a ele. Então, quando a arca chegou a Bet-Semes, os homens aproveitaram a ocasião para abrir a arca. Olha só que perigo, não é? E nós vamos ver que a resposta foi imediata, né? Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderá estar diante do Senhor, esse Deus que é santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensagem aos habitantes de Kiriat Jearim e disseram: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei subir para vós outros, né? Então vieram os homens a Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor, né? E aí nós vamos ver a exortação de Samuel ao arrependimento, né? Então, nós vamos ver já a atuação aqui, né, tão de perto já, de Samuel na substituição. Ele vai assumir ali o papel do sacerdote Eli, agora não só como profeta, que ele já era reconhecido, mas também como sacerdote. Sucedeu desde aquele dia a arca
que ficou em Kiriat Jearim, tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos de Astarote, preparai o coração ao Senhor e servi a ele, só a ele, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiveram dentre si os Balaíns, os Astarote, e serviram a um só Deus, o Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregaram eles em Mispa, tiraram água, derramaram perante ao Senhor, jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram, os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor vosso Deus, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. E tomou Samuel um cordeiro, ainda mamava, e o sacrifício de holocaustos ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Então Samuel oferecia o sacrifício, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E subindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram em Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e o pôs em Mispa e chamou ali de Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Que coisa mais maravilhosa, não é? Os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto a mão do Senhor contra eles foi nos dias de Samuel. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.